Sobre o potencial de ação, o que acontece basicamente? Aqui a gente tem algo em torno de menos 70 minivolts. E aí o que acontece nesse potencial de membrana ali de repouso? Acontece um estímulo que vem lá do nosso neurônio, tá vendo? O neurônio chegou ali, ó, neurônio, conheço o neurônio bem lindão, e ele chegou, olha só, ele chegou, tá difícil a situação da prova, chegou. O que acontece em seguida? Abrem-se canais de sódio, então o sódio que estava extremamente concentrado no meio extracelular, né, muito sódio aqui, sódio, ele começa a entrar, né, porque o potencial de repouso, ele prioriza o quê? Que tenha-se mais potássio aqui dentro e mais sódio do que potássio do lado de fora. E isso acontece por uma estrutura chamada bomba de sódio e potássio, que é um transporte ativo, que é um sistema de antiporte, né, que é um sistema que vai contra o gradiente de concentração. O fato de ser menos 70 mV não significa que apenas tem essa diferença de concentração, no caso ter menos cargas positivas no meio interno e mais cargas positivas no meio externo. Não é por conta disso que causa esse desequilíbrio. Acontece outra coisa, que é basicamente a composição desse meio intracelular, que pode ter tanto cloreto, fosfolipídios, proteínas, enfim, não fosfolipídio não, mas proteínas, essas coisas acabam tornando esse potencial de membrana em menos 70 mV. Com a abertura desses canais de sódio, o que acontece? Muitas cargas positivas passam a entrar dentro da nossa membrana. Então, várias cargas positivas entram aqui, muitas cargas positivas. Com isso, a gente tem um aumento, né? No caso, essa membrana ela começa a ficar cada vez mais positiva e menos negativa. Só que aí o que acontece? Quando começa a subir, como a gente percebe aqui, o que aconteceu o estímulo despolarizante, né? Ele chegou ali. Aí começou a subir, como a gente consegue perceber, subiu e atingiu isso aqui, que é o potencial limiar. Esse potencial limiar significa que não tem mais volta. A reação precisa acontecer, a despolarização precisa ficar completa. Ali começa a tentar tornar a membrana positiva em relação ao meio extracelular. Ou seja, o que antes era positivo aqui fora, agora passa a ser positivo aqui dentro, mais positivo do que o meio extra. Literalmente inverte as cargas. A partir do momento que a gente acaba ativando o potencial, atingindo o potencial limiar, a gente abre os canais de sódio voltagem dependentes. O que é isso? Vai começar a entrar sódio em massa. Antes entrava sódio, mas não entrava em massa, né? E aí, quando se abre esses canais, a gente apresenta uma permeabilidade ao sódio quase que máxima. Ou seja, vai entrar sódio e sódio e sódio e sódio. Porque ele vai do meio onde ele estava extremamente concentrado, que era o meio extracelular, para o meio intracelular, que não está tão concentrado. Então, essa diferença de potencial acaba sendo facilitando o ingresso do sódio para dentro da célula. E aí, o que acontece aqui no 4? Basicamente, o influxo de sódios, né? Eles acabam fazendo que essa membrana, esse potencial de membrana que antes existia, se torne cada vez menos negativo até se tornar positivo. E ele pode atingir até 30 minivolts positivos. E aí, aqui no 5, eu atinjo o meu máximo potencial de ação. Então, eu vou atingir o meu máximo potencial de ação ali no 5. Como a gente não consegue despolarizar novamente algo que já está despolarizado, né? Não tem como inverter alguma coisa que já aconteceu. A gente não consegue voltar no tempo. Basicamente, a gente poderia novamente equilibrar
ali o potencial de membrana através da bomba de sódio e potássio. Só que isso demoraria muito tempo, muito tempo. Então, da mesma forma que despolarizou extremamente rápido, ela tem que voltar a polarizar, ficar polarizada de uma forma mais rápida possível. Então, a gente utiliza um mecanismo semelhante ao de despolarização. E com isso, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. O potássio, ele tem uma tendência a sair do meio intracelular. Por quê? Porque a gente tem um tal de gradiente eletroquímico, que vai mandar o cálcio para fora. Basicamente, a gente tá com muito... Que cálcio, Evelyn? Potássio, mandar o potássio para fora, porque a gente tem muito potássio dentro da célula e pouco potássio fora da célula. Então, ele vai querer ir para fora, ele vai tender a ir para fora. E quando você abre os canais de potássio, todas essas cargas positivas, né? O cálcio tem potássio tem carga positiva, cálcio também, mas não é a situação aqui. O potássio tem carga positiva, ele vai para fora. Ele começa a ir para fora em massa, deixando apenas as cargas positivas do sódio ali dentro. E aí, quanto mais carga positiva vai saindo, né? A abertura dos canais de potássio, elas já acontecem aqui. Só que aqui, ela abre ainda mais. E quando atinge o potencial limiar, também abre, entendeu? Abre mais ainda. Por quê? Porque daí não tem mais volta a despolarização, a repolarização. A hiperpolarização, né? Como chamam, né? Hiperpolarização, porque tu... vai entrar ali naquele período refratário, que é esse período aqui, esse momento que a gente chega a ficar mais negativo do que entrou. Fica ali entre menos 80, né, mais ou menos, pegando essa linha, menos 80 milivolts, o que é diferente do menos 70 inicial. E para esse período refratário voltar para o período de repouso, como a gente vê aqui, eu preciso que a bomba de sódio e potássio entre novamente para colocar os potássio para dentro e tirar o sódio. Ou seja, a gente está com muito sódio dentro da célula, por isso que com a saída do potássio para fora, com a saída em massa do potássio para fora, deixou extremamente negativo, a gente precisa novamente entrar ali naquele potencial de repouso, que ao contrário, tem mais cargas de potássio dentro do que extracelular. Aqui no 7, basicamente, os canais de potássio eles continuam abertos e saem muito, muito potássio, o que vai gerar a hiperpolarização, que daí é o período refratário. E aí, quando atingiu essa questão aqui, os canais de potássio, eles vão fechar, né, voltagem dependentes, eles vão se fechar e menos potássio vai sair da célula, justamente para quê? Pra gente entrar com a bomba, né? Com a bomba de sódio e potássio. Não adianta a gente querer colocar potássio dentro, se os canais de potássio estão abertos, os potássios vão continuar saindo, porque eles querem se manter. Primeiro, que eles querem manter os níveis elétricos, né? Essa diferença em equilíbrio, mas também querem se manter quimicamente estáveis, ou seja, querem ter a mesma quantidade de potássio tanto dentro quanto fora. E a partir do 9, como a gente percebe aqui, é que vai entrar novamente ali para o potencial inicial lá de repouso, só no 9. Aqui, o 5, basicamente o que acontece? A gente tava com os canais de sódio abertos até então. Aí o que acontece? Eles fecham os canais de sódio para abrir os de potássio. E aí que começa todo esse ciclo aqui, todo esse terremoto, essa descida, essa lomba que aconteceu da hiperpolarização. Olhando aqui embaixo, o que a gente vê? Potencial de repouso, né? Aí a gente tem a repolarização e a despolarização, pós-hiperpolarização e novamente o repouso. E olha uma coisa curiosa, a gente tá falando em tempo em milissegundos, ou seja, é muito rápido. E mesmo assim,
se fosse uma questão de estabelecer todo o desequilíbrio iônico ali que precisa através da bomba de sódio e potássio, apenas pela bomba de sódio e potássio, a gente percebe que para um tantinho assim ela já demora cerca de 2 milissegundos. E o processo todo aqui, ó, dessa despolarização e repolarização e despolarização acontece em menos de um milissegundo. Quer dizer, em 1 milissegundo ali aproximadamente. No caso, ele ficou positivo e negativou muito rápido. Basicamente, para nunca se esquecer dessa questão de repolariza e despolariza. O que acontece? Primeiro a gente repolariza, depois a gente despolariza. Tem que pensar sempre que po vem de quê? Positivo. Então, eu estou repositivando o meio intracelular e depois disso eu estou despositivando o meio intracelular. Obrigada!